Deixada sozinha com uma criança, ela lutou pelo futuro deles. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Sônia encontrou o bilhete ao lado de uma gaveta meio vazia e um silêncio que parecia um grito. Não conseguia acreditar no que seus olhos liam enquanto suas mãos tremiam, segurando aquele pequeno pedaço de papel que mudaria sua vida para sempre. Não estou pronto para isso. Me desculpe. Sem assinatura, sem despedida, apenas um berço, um bebê e um mundo que, de repente, parecia grande demais. Ela olhou para seu filho, Tomás, com apenas alguns meses de vida, dormindo serenamente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. O rostinho redondo e tranquilo contrastava com a angústia que crescia dentro dela. Como Roberto poderia fazer isso? Como ele poderia simplesmente desaparecer no meio da noite, deixando-a sozinha com um bebê em uma cidade tão grande e impiedosa como São Paulo? Parece que somos só nós agora, sussurrou ela enquanto acariciava os cabelos finos do pequeno Tomás. Os dias que se seguiram foram um borrão de mamadeiras frias, noites mal dormidas e momentos escondidos no banheiro para chorar sem que o bebê ouvisse. Sônia, aos 19 anos, nunca imaginou que estaria nessa situação. Sonhava em terminar a faculdade de pedagogia, conseguir um bom emprego, casar-se e só então formar uma família. Mas a vida tinha outros planos, e agora ela estava ali, sozinha, lutando contra o relógio e contra os olhares julgadores dos vizinhos e até mesmo da família. Olha lá, é aquela menina que foi abandonada com o filho. Sônia escutou uma senhora comentar com outra enquanto passava pela praça do bairro de Santana. Uma irresponsável, isso sim, jogou a vida fora. Respondeu a outra, sem se preocupar se Sônia estava ouvindo ou não. As palavras doíam mais do que as noites sem dormir, mais do que a preocupação constante com o dinheiro que agora faltava. O pequeno apartamento alugado que dividia com Roberto agora pesava somente em seus ombros e com o trabalho de meio período na loja de roupas, mal conseguia pagar as contas básicas. Como iria sustentar Tomás? Como iria, ao mesmo tempo, cuidar dele e trabalhar? A creche pública tinha uma fila de espera interminável e sua mãe morava em outra cidade, trabalhando como empregada doméstica em uma casa de família, sem possibilidade de ajudá-la. Depois de uma semana de desespero, Sônia tomou uma decisão. Não podia ficar paralisada pelo medo. Se Roberto havia desistido, ela não desistiria. Por ela e, principalmente, por Tomás. Vamos dar um jeito, ela disse para o bebê enquanto o amamentava em uma manhã de domingo, os primeiros raios de sol entrando pela janela simples do apartamento. Mamãe vai trabalhar muito e você vai ter tudo o que precisa, prometo. Na segunda-feira, Sônia acordou 1 hora mais cedo. Com Tomás, ainda dormindo, começou a preparar massas para fazer bolos e doces. Uma vizinha idosa, Dona Aparecida, tinha se comovido com sua situação e ofereceu-se para ficar com o bebê durante algumas horas por dia em troca de uma pequena ajuda com suas compras e tarefas domésticas. Não era ideal, mas era um começo. Com as massas prontas, Sônia vestiu Tomás, colocou-o no carrinho improvisado que ganhou de uma prima e saiu para a rua. Seu primeiro destino, o ponto de ônibus mais movimentado do bairro, onde centenas de trabalhadores passavam todos os dias a caminho do centro da cidade. Bolinhos caseiros, bolinhos fresquinhos. Ela anunciava com uma voz que tentava esconder o medo e a insegurança. Ao seu lado, Tomás olhava curioso para o movimento. Os primeiros dias foram difíceis. Muitas pessoas passavam direto, outras olhavam com desconfiança. Algumas até faziam comentários maldosos sobre uma jovem mãe que expunha seu filho ao sol e à poluição. Mas Sônia engolia o choro e continuava. Cada venda, por menor que fosse, era uma pequena vitória.
Com o tempo, os rostos no ponto de ônibus começaram a se tornar familiares. Pessoas que passavam todos os dias começaram a parar, a conversar, a elogiar seus bolinhos. Uma senhora chamada Lourdes, que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia, tornou-se cliente fiel e, um dia, fez uma proposta que mudaria a vida de Sônia. Minha filha, você faz bolos para festas? Estamos comemorando o aniversário da minha chefe na sexta-feira e ainda não temos sobremesa. Sônia nunca tinha feito um bolo para festa, mas não podia desperdiçar aquela oportunidade. Faço sim, dona Lourdes. Que tipo de bolo a senhora quer? O bolo de chocolate com recheio de brigadeiro foi um sucesso no escritório. Logo, Sônia começou a receber mais encomendas. Um bolo levava a outro, um cliente indicava para o seguinte. O dinheiro ainda era pouco, mas agora ela podia se organizar melhor. Combinou com Dona Aparecida para cuidar de Tomás durante as manhãs, enquanto preparava os bolos e à tarde levava o filho consigo para entregar as encomendas. A rotina era exaustiva. Acordar às 5 da manhã, preparar as massas, amamentar Tomás, deixá-lo com Dona Aparecida, terminar os bolos, buscar o filho, fazer entregas com ele no carrinho, voltar para casa, limpar tudo, lavar roupas e cair. Na cama exausta apenas para acordar algumas horas depois, quando Tomás chorava de fome ou por causa de uma fralda molhada. Os meses passavam e Sônia perdia aniversários de amigas, encontros de família, a chance de sair, de se divertir, de ser jovem. Mas não perdia uma consulta médica de Tomás, não faltava quando ele ficava doente, não deixava de cantar para ele dormir mesmo quando seus olhos mal se mantinham abertos de cansaço. Acredito em você, meu amor, ela dizia baixinho para o filho todas as noites. Um dia, tudo isso vai valer a pena. Mesmo com o negócio de bolos crescendo aos poucos, o dinheiro ainda era curto. Sônia decidiu agregar outra fonte de renda. Uma cliente comentou que precisava de alguém para fazer pequenos consertos em roupas. A máquina de costura que pertencia à sua avó, guardada no fundo do armário, agora ganharia um novo propósito. As noites depois que Tomás dormia eram dedicadas à costura. No início, eram apenas barras de calças e pequenos reparos, mas logo Sônia estava fazendo ajustes mais complexos e até mesmo produzindo peças simples. Seus dedos frequentemente ficavam marcados. Às vezes, até sangravam pelo esforço contínuo, mas cada moeda contava. Apesar das dificuldades financeiras, Sônia fazia questão de manter o apartamento limpo e acolhedor. Tomás crescia saudável e feliz, alheio às preocupações da mãe. Seus primeiros passos foram dados em direção a ela enquanto preparava uma massa de bolo. Suas primeiras palavras foram mamã e bolo, nessa ordem. E seu primeiro sorriso completo, com os pequenos dentinhos aparecendo, aconteceu quando Sônia o girou no ar após receber o pagamento de sua maior encomenda até então. Um bolo de casamento para 100 pessoas. O dinheiro do bolo de casamento permitiu que Sônia comprasse uma geladeira nova, já que a antiga vivia quebrando e colocando em risco seus ingredientes. Também conseguiu uma máquina de costura melhor, usada, mas em bom estado. Pequenas conquistas que representavam grandes vitórias para quem começou sem ter certeza se conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Tomás completou 1 ano cercado por bolos que sua mãe não pôde vender porque tinham pequenos defeitos estéticos, mas o sabor estava perfeito. Dona Aparecida estava lá, assim como alguns clientes que se tornaram amigos e trouxeram pequenos presentes. Não havia luxo, mas havia amor. E Sônia, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir sem reservas. Olha só para ele. Como está bonito, comentou Lourdes, ajeitando a gravata borboleta que havia trazido de presente para Tomás. E como cresceu! É um menino forte, Sônia. Você está fazendo um ótimo trabalho. As palavras de Lourdes acalentaram o coração de Sônia.
Em meio a tantas críticas e olhares tortos, ouvir um elogio era como um bálsamo. Mas a vida continuava apresentando desafios. Quando Tomás completou 2 anos, conseguiu uma vaga na creche pública, o que deveria facilitar a vida de Sônia. No entanto, o menino começou a ficar doente com frequência, pegando todos os vírus e bactérias que circulavam entre as crianças. Foram noites de febre alta, visitas a prontos socorros lotados, horas de espera segurando um Tomás ardendo em febre e chorando. E em cada uma dessas ocasiões, encomendas eram adiadas, clientes ficavam insatisfeitos, dinheiro deixava de entrar. A saúde de Tomás vinha em primeiro lugar, sempre, mas as contas não paravam de chegar. Sônia começou a acumular pequenas dívidas. O aluguel atrasou uma vez, depois outra. O senhorio, antes compreensivo, agora batia à porta exigindo pagamento. Foi nessa época que Sônia conheceu Walter, um homem de meia idade que possuía uma pequena confeitaria no centro da cidade. Ele havia provado um de seus bolos em um evento e ficou impressionado. "Quem fez este bolo?" perguntou ele à anfitriã, que imediatamente apontou para Sônia, em um canto da sala, observando atentamente se os convidados estavam gostando de sua criação. Walter aproximou-se dela com um pedaço do bolo nas mãos. "Jovem, este é um dos melhores bolos que já provei, e eu provo muitos. Você tem talento." O elogio fez Sônia corar. Não estava acostumada a receber reconhecimento por seu trabalho. "Obrigada, senhor. Faço o melhor que posso. Faço bolos há 30 anos e reconheço talento quando vejo." "Você tem formação em confeitaria?" Sônia quase riu. Formação. Ela mal conseguiu terminar o ensino médio antes de Tomás nascer. "Não, senhor. Aprendi sozinha com algumas dicas da minha avó." Walter ficou ainda mais impressionado. Tirou um cartão do bolso e entregou a ela. "Tenho uma pequena confeitaria no centro. Estou precisando de ajuda algumas manhãs por semana. O salário não é grande, mas é fixo e você poderia aprender mais sobre o ofício. Pense nisso." Sônia segurou o cartão como se fosse um tesouro. Um trabalho fixo, com salário garantido, era tudo o que precisava naquele momento. Na semana seguinte, após arranjar com Dona Aparecida para ficar com Tomás, nas manhãs em que trabalharia na confeitaria, Sônia apresentou-se a Walter. O lugar era pequeno, mas limpo e acolhedor. O cheiro de açúcar e fermento lembrava sua própria cozinha, mas em uma escala maior. Walter era um patrão exigente, mas justo. Ensinou a Sônia técnicas que ela jamais conheceria sozinha. Mostrou como trabalhar com diferentes tipos de massas, como decorar bolos de maneira profissional, como equilibrar sabores. E o mais importante, pagava em dia. Com o salário da confeitaria e suas próprias encomendas, que continuava a atender nos fins de semana, Sônia conseguiu estabilizar um pouco sua situação financeira. Colocou o aluguel em dia, comprou roupas novas para Tomás, que crescia a olhos vistos, e até mesmo começou uma pequena poupança para emergências. Mas a vida de mãe solo continuava sendo uma luta diária. Quando Tomás adoecia, tinha que faltar ao trabalho. Quando havia eventos na creche, precisava reorganizar seus horários. E sempre havia alguém para julgar, para dizer que uma mãe que trabalhava tanto estava negligenciando seu filho. Viu o menino da Sônia, sempre com as mesmas roupas, coitado. Cochichavam as vizinhas, ignorando o fato de que as roupas estavam sempre limpas e bem cuidadas, apenas não eram trocadas, com a frequência que elas consideravam adequada. E ela, sempre correndo de um lado para o outro. "Aquela criança deve se sentir abandonada", comentavam outras, sem notar como Tomás sorria ao ver a mãe chegar, como seus olhos brilhavam quando ela entrava no portão da creche para buscá-lo. Sônia engolia as críticas e seguia em frente. O que importava era que seu filho estava saudável, alimentado, educado e, acima de tudo, amado. Talvez não tivesse os brinquedos mais modernos ou as roupas de marca, mas tinha uma mãe que daria a vida por ele.
E isso valia mais do que qualquer coisa material. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Os anos passavam e Tomás crescia. Aos 4 anos, era um menino esperto e observador. Adorava ajudar a mãe na cozinha, mesmo que sua ajuda, muitas vezes, resultasse em mais trabalho para Sônia. Mas ela nunca reclamava. Ver aquelas pequenas mãos tentando amassar uma massa ou decorar um biscoito fazia todo o cansaço valer a pena. Mamãe, quando eu crescer, quero fazer bolos como você, disse Tomás um dia, enquanto observava Sônia decorar um bolo de aniversário. Você pode ser o que quiser, meu amor. O céu é o limite, respondeu ela, sentindo o peito apertar de emoção. Sônia havia prometido a si mesma que daria a Tomás todas as oportunidades que ela não teve. Queria que ele estudasse, que tivesse uma profissão, que nunca precisasse contar moedas para pagar o aluguel ou escolher entre comprar comida ou material escolar. Com isso em mente, Sônia começou a trabalhar ainda mais. Além das manhãs na confeitaria de Walter e das encomendas nos fins de semana, conseguiu um trabalho como faxineira em algumas casas de família durante as tardes, enquanto Tomás estava na creche. Eram casas grandes em bairros ricos, onde as patroas muitas vezes nem olhavam em seus olhos e exigiam que ela entrasse pela porta de serviço. A humilhação doía, mas o dinheiro extra permitia que ela começasse a pensar no futuro de Tomás. Quero que ele frequente uma boa escola quando chegar a hora, comentou com Dona Aparecida em uma das raras tardes em que conseguiu uma folga para tomar um café com a vizinha. As escolas públicas aqui no bairro não são ruins, mas se eu puder pagar uma escola particular, mesmo que seja uma simples, acho que faria diferença. Dona Aparecida olhou para Sônia com admiração. Ela havia visto a jovem mãe crescer de uma menina assustada, com um bebê nos braços, para uma mulher determinada que enfrentava o mundo sem se curvar. Você é incrível, Sônia. Poucos têm sua força. Sônia sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Não é força, Dona Aparecida, é amor. Por ele faz qualquer coisa. E assim, entre bolos, faxinas e costuras, Sônia conseguiu economizar o suficiente para matricular Tomás em uma pequena escola particular quando ele completou 6 anos. Não era a mais cara ou a mais renomada, mas tinha professores dedicados e uma boa reputação. O primeiro dia de aula foi emocionante e assustador para ambos. Tomás, agora um menino falante e curioso, estava ansioso para conhecer novos amigos e aprender coisas novas. Sônia, por outro lado, sentia um misto de orgulho e medo. E se ele sofresse preconceito por não ter um pai presente? E se as outras crianças, vindas de famílias com mais recursos, o fizessem se sentir inferior? Mamãe, não chora, disse Tomás, secando uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto de Sônia enquanto eles caminhavam de mãos dadas até o portão da escola. Eu vou ficar bem. A segurança no olhar do filho deu a Sônia a coragem que precisava. Ele estava certo. Eles ficariam bem. Os primeiros meses na escola trouxeram desafios que Sônia não havia previsto. Tomás era um aluno brilhante, aprendia rápido e tinha facilidade especial com números. Mas as atividades extracurriculares, os materiais especiais para projetos, as contribuições para festas da escola, tudo isso representava gastos extras que pesavam no orçamento já apertado. Além disso, Tomás começava a notar as diferenças entre sua vida e a de seus colegas. Porque ele não tinha um pai como os outros meninos? Porque não podia ir a todos os passeios da escola? Porque sua casa era menor e mais simples do que as casas que visitava quando era convidado para festas de aniversário? Mãe, o Felipe disse que vamos viajar para a Disney nas férias. Podemos ir também? Perguntou Tomás um dia, inocentemente.
sem entender o peso que aquela simples pergunta tinha para Sônia. Ah, meu amor, esse é um passeio muito caro. Mamãe precisa trabalhar muito, muito para conseguir pagar algo assim, respondeu ela, tentando não mostrar a tristeza que sentia, por não poder dar ao filho tudo o que ele merecia. Mas você já trabalha muito, disse Tomás confuso. Por que não temos dinheiro como o Felipe? A pergunta pegou Sônia de surpresa. Como explicar desigualdade social para uma criança de 6 anos? Como explicar que, por mais que ela trabalhasse, havia limites para o que poderia conquistar sozinha, sem formação superior, sem apoio familiar, sem um segundo salário entrando em casa? Tomás, cada família tem sua própria jornada. Algumas pessoas têm mais facilidades, outras precisam se esforçar mais. O importante não é o que temos, mas quem somos. E você, meu filho, tem o coração mais bonito que eu conheço. Tomás pareceu refletir sobre as palavras da mãe por um momento, depois abraçou-a forte. Eu te amo, mamãe. Não preciso ir para a Disney, só preciso de você. Aquelas palavras simples fizeram Sônia perceber que, apesar de todas as dificuldades, estava criando um ser humano sensível e amoroso. Isso, mais do que qualquer conquista material, era motivo de orgulho. Mas a vida continuava a testar a determinação de Sônia. Quando Tomás estava com 7 anos, Walter anunciou que fecharia a confeitaria. A concorrência com grandes redes e o aumento do aluguel do ponto comercial tornaram o negócio inviável. Sinto muito, Sônia. Você foi minha melhor funcionária em anos, disse ele, entregando-lhe uma carta de recomendação e uma pequena indenização. Se precisar de referências para outro trabalho, pode me ligar. Perder o emprego na confeitaria significou um golpe duro nas finanças já frágeis de Sônia. As faxinas e as encomendas de bolos não seriam suficientes para manter Tomás na escola particular e ainda pagar todas as contas. Naquela noite, depois que Tomás dormiu, Sônia permitiu-se chorar verdadeiramente pela primeira vez em muito tempo. Não um choro silencioso no banheiro, mas soluços profundos que vinham do fundo da alma. Estava cansada de lutar, de se preocupar, de nunca ter um momento de paz. Cansada de ver seu filho crescer, sem poder dar a ele tudo o que merecia. Mas o amanhecer trouxe consigo uma resolução renovada. Sônia tinha uma carta de recomendação de Walter, anos de experiência, em confeitaria e uma clientela fiel para suas encomendas. Talvez fosse hora de dar um passo maior. Com a pequena indenização de Walter e suas economias, Sônia alugou um espaço minúsculo em uma galeria comercial do bairro. Era pouco mais que um cubículo com um balcão, uma vitrine pequena e espaço para uma geladeira, mas era seu próprio negócio. Doces da Sônia nasceu com mais sonhos do que recursos, mais determinação do que experiência em gestão. Os primeiros meses foram de aperto extremo. Todo o dinheiro ia para o estoque de ingredientes, para o aluguel do espaço, para manter Tomás na escola. Não havia margem para erros ou desperdícios. Sônia acordava às 4 da manhã para preparar os bolos e doces frescos do dia em sua própria cozinha. Deixava Tomás na escola às 7 e corria para a loja, que abria às 8. Fechava às 6. Buscava Tomás na casa de uma colega da escola, cuja mãe, solidária com sua situação, ofereceu-se para cuidar dele depois do horário escolar. E voltava para casa exausta, apenas para começar tudo de novo algumas horas depois. Os clientes antigos continuaram fiéis, mas não eram suficientes para sustentar uma loja. Sônia precisava de mais visibilidade, mais clientes. Com o pouco dinheiro que tinha, imprimiu folhetos simples e distribuiu pelo bairro. Fez pequenas amostras, gratuitas para atrair pessoas que passavam pela galeria. Ofereceu descontos especiais para compras em maior quantidade. Lentamente, muito lentamente, o negócio começou a crescer.
Uma cliente satisfeita indicava para uma amiga. Um bolo de aniversário bem-sucedido gerava encomendas para eventos corporativos. A vitrine, sempre abastecida com doces coloridos e apetitosos, atraía crianças que arrastavam seus pais para dentro da loja. Jamais gostei tanto de fazer algo quanto de preparar os pratos da festa de noivado da minha filha. Não pensava que isso fosse possível após tudo o que aconteceu, mas agora estou mais confiante que nunca. O grande dia está chegando e nem os obstáculos que pareciam intransponíveis vão me impedir de fazer dessa celebração um momento inesquecível. Sinto que estou no caminho certo, apesar de todas as dúvidas. Tomás, agora com 8 anos, tornou-se uma presença constante na pequena loja depois da escola. Fazia lição de casa em uma mesinha no canto, enquanto observava a mãe atender os clientes. Aos poucos, começou a ajudar, embrulhando caixas de doces, organizando os produtos na vitrine, até mesmo operando a caixa registradora com supervisão. "Você é meu melhor assistente", dizia Sônia, bagunçando os cabelos do filho. E ele sorria, orgulhoso por fazer parte daquele pequeno mundo que sua mãe havia construído. Apesar da melhora nos negócios, os desafios continuavam. A mensalidade da escola aumentava anualmente. Tomás crescia e precisava de roupas novas, material escolar mais caro, atividades extras que o ajudassem a se desenvolver. E Sônia, como sempre, priorizava o filho acima de tudo. "Mãe, quando vou poder fazer aulas de natação como o Felipe?", perguntou Tomás um dia, mostrando um folheto de uma academia próxima. Sônia olhou para o preço e sentiu o coração apertar. Era mais uma despesa que não cabia em seu orçamento. Mas os olhos esperançosos do filho lhe deram uma ideia. "O que acha de fazermos um trato? Se conseguirmos aumentar as vendas da loja em 20% nos próximos 2 meses, você poderá fazer as aulas." Os olhos de Tomás brilharam com o desafio. "Podemos fazer uma promoção especial. E que tal criar um doce novo, algo diferente que ninguém mais tenha?" A empolgação do filho contagiou Sônia. Juntos criaram uma linha de doces mágicos, pequenos bombons recheados que mudavam de cor quando mordidos, graças a um truque com frutas naturais que Sônia aprendera com Walter. A novidade foi um sucesso. Clientes vinham especialmente para experimentar os bombons coloridos, tiravam fotos para mostrar aos amigos, voltavam para comprar mais. Em 6 semanas, as vendas não apenas atingiram, mas superaram a meta de 20%. E assim, Tomás ganhou suas aulas de natação. E Sônia ganhou uma lição valiosa sobre incluir o filho não apenas como beneficiário de seus esforços, mas como parceiro neles. Com 9 anos, Tomás era um menino esperto e observador. Começava a entender as dinâmicas sociais da escola, os diferentes tipos de família, as questões de dinheiro e, inevitavelmente, perguntava cada vez mais sobre o pai. "Por que ele foi embora, mãe? Ele não gostava de mim?" A pergunta, feita durante um domingo tranquilo em que assistiam televisão no pequeno sofá da sala, fez o coração de Sônia doer. Ela sempre soube que esse momento chegaria, mas não estava preparada para a dor nos olhos do filho. "Não foi por sua causa, Tomás. Nunca pense isso. Seu pai, ele não estava pronto para ser pai. Algumas pessoas não conseguem lidar com responsabilidades grandes, mesmo quando se trata das coisas mais importantes da vida. Ele sabe como eu sou agora? Que eu nado bem e tiro boas notas?" A inocência da pergunta fez Sônia engolir em seco. "Não, meu amor, ele não manteve contato. Será que algum dia ele vai querer me conhecer?" Sônia abraçou o filho com força, sentindo suas próprias lágrimas querendo escapar, mas controlando-as. "Por ele. Não sei, Tomás, mas quero que você saiba de uma coisa. Você é amado. Por mim, por Dona Aparecida, por seus amigos na escola, por tantas pessoas. E nós somos sua família, mesmo sem ele." Tomás assentiu, pensativo. "Tudo bem, mãe,
Eu só fiquei curioso. Mas Sônia sabia que não era apenas curiosidade. Era a busca natural por uma parte de si mesmo, uma parte que, infelizmente, escolheu não fazer parte de sua vida. A conversa sobre o pai abriu um novo tipo de comunicação entre mãe e filho. Tomás começou a fazer mais perguntas sobre tudo. Sobre como era a vida de Sônia antes dele nascer, sobre seus sonhos, sobre o futuro. E Sônia, mesmo exausta depois de longas jornadas na loja, sempre encontrava energia para estas conversas. Foi durante uma dessas conversas que Tomás fez uma pergunta que Sônia nunca esperou ouvir. Mãe, você já pensou em terminar a faculdade? Sônia quase engasgou com o chá que tomava. Como ele sabia sobre isso? Foi a mãe do Felipe que me contou. Ela disse que você era uma aluna muito inteligente e que é uma pena que teve que parar de estudar por minha causa. Sônia sentiu o sangue ferver. Como aquela mulher ousava dizer algo assim para seu filho, fazendo-o sentir-se culpado? Tomás, escute bem. Eu não parei de estudar por sua causa. Parei porque a vida tomou um rumo diferente e eu fiz escolhas. Escolhas que faria de novo, porque você é a melhor coisa que já me aconteceu. Tomás sorriu, aliviado, mas continuou. Mas você não quer voltar a estudar algum dia? A pergunta ficou ecoando na mente de Sônia durante dias. Voltar a estudar? Em seus momentos mais sonhadores, ainda pensava nisso. Mas como seria possível, com uma loja para administrar, um filho para criar, contas para pagar? Mas a semente estava plantada. E como tudo o que Sônia fazia, uma vez que decidia tentar, não havia volta. Após pesquisar, descobriu que poderia retomar o curso de pedagogia em um formato semipresencial, com aulas apenas 2 noites por semana. Era caro, muito caro para seu orçamento, mas talvez com a loja crescendo. Vou precisar de mais uma pessoa para ajudar na loja, pensou Sônia consigo mesma. A ideia de voltar a estudar trazia uma mistura de entusiasmo e medo. Seria possível conciliar tudo? A loja, Tomás, e agora a faculdade? Depois de muito calcular e recalcular, Sônia decidiu arriscar. Fez a matrícula para o semestre seguinte, usando parte das economias que guardava para emergências. Ao mesmo tempo, contratou uma jovem chamada Marlene para ajudar meio período na loja. Era um investimento duplo e arriscado, mas pela primeira vez em anos, Sônia estava fazendo algo apenas por ela, por seu futuro, por seus sonhos. Mãe, você vai ser a melhor professora do mundo, disse Tomás quando Sônia contou a novidade, os olhos brilhando de orgulho. Os primeiros meses de aulas foram brutalmente difíceis. Depois de tantos anos longe dos estudos, Sônia sentia-se perdida entre teorias pedagógicas e metodologias de ensino. As noites eram curtas, divididas entre leituras obrigatórias e preparativos para o dia seguinte na loja. Os finais de semana, antes reservados para descanso e momentos com Tomás, agora incluíam trabalhos e mais estudos. Houve momentos em que Sônia pensou em desistir, quando uma prova importante coincidiu com uma grande encomenda para um evento corporativo. Quando Tomás ficou doente bem na semana de entrega de um trabalho crucial. Quando o cansaço era tanto que adormecia sobre os livros, acordando sobressaltada no meio da madrugada. Mas havia também pequenas vitórias que a mantinham seguindo em frente. A primeira nota máxima em um trabalho. O reconhecimento de um professor que elogiou sua análise crítica sobre métodos de alfabetização. As discussões em sala onde suas experiências como mãe traziam uma perspectiva única. E Tomás, seu maior incentivador, encontrava formas de ajudar. Preparava seu próprio almoço para levar à escola. Organizava seus materiais sem precisar de lembretes. Até mesmo ensinou-se a programar o despertador para acordar sozinho, dando à mãe alguns minutos preciosos de sono extra. No dia da primeira apresentação de trabalho de Sônia, foi Tomás quem a acalmou, quando o nervosismo ameaçou dominá-la.
Respira fundo, mãe. Você sabe tudo isso de cor. É só imaginar que está explicando para mim como sempre faz. E funcionou. Sônia fez uma apresentação brilhante, ganhando elogios da professora e dos colegas. Naquela noite, ela e Tomás comemoraram com um filme e pizza, um luxo raro em seu orçamento apertado. À medida que os semestres passavam, Sônia ia encontrando um equilíbrio, ainda que frágil, entre suas múltiplas funções. A loja continuava crescendo lentamente. Tomás prosperava na escola e seu desempenho na faculdade melhorava a cada período. Estava cansada, sim, frequentemente exausta, mas também mais satisfeita do que havia estado em anos. Foi durante o quarto semestre do curso que Sônia conheceu o Eduardo, um professor substituto de psicologia da educação. Diferente dos outros professores, ele notou imediatamente o brilho nos olhos de Sônia quando discutiam casos práticos de aprendizagem. "Você já trabalha com educação?" perguntou ele após uma aula particularmente animada. "Ainda não. Sou confeiteira, tenho minha própria loja", respondeu Sônia, sentindo um estranho nervosismo sob o olhar atento do professor. "Interessante combinação. Alimentar o corpo e a mente", sorriu ele. "Já pensou em como vai aplicar o que está aprendendo aqui?" A pergunta pegou Sônia de surpresa. Estava tão focada em terminar o curso que mal havia pensado no depois. "Sim, queria ser professora, mas como? Onde? Quando?" "Para ser sincera, professor, estou indo um dia de cada vez. Tenho um filho de 10 anos, a loja para administrar. Às vezes parece que só terminar o curso já será uma vitória e tanto." Eduardo assentiu, compreensivo. "Sem dúvida será, mas quando se dedicamos tanto a algo, é bom ter clareza sobre o próximo passo. Pense nisso." A conversa, aparentemente casual, plantou outra semente importante na mente de Sônia. Por que estava estudando tanto? O que realmente queria alcançar? As respostas vieram aos poucos, entre uma massa de bolo e uma leitura pedagógica. Queria ensinar, sim, mas não apenas em uma sala de aula convencional. Queria algo que integrasse suas duas paixões, a confeitaria e a educação. Queria criar um espaço onde crianças pudessem aprender matemática, medindo ingredientes, ciências, observando reações químicas na cozinha, leitura seguindo receitas. A ideia foi tomando forma, crescendo dentro dela como um pão bem fermentado. Confeitaria educativa. Um lugar onde os doces seriam apenas o começo de uma experiência de aprendizagem. Começou a esboçar o projeto para uma disciplina de empreendedorismo educacional. Pesquisou, entrevistou pais, conversou com professores. O feedback foi entusiasmado, especialmente do professor Eduardo, que se ofereceu para orientá-la no desenvolvimento do plano de negócios. "Isso tem potencial, Sônia. Você está unindo dois mundos de forma inovadora." Os encontros com Eduardo para discutir o projeto tornaram-se frequentes e, aos poucos, extrapolaram o tema acadêmico. Eduardo interessou-se por conhecer Tomás, e os três acabaram fazendo pequenos passeios juntos. Um domingo no parque, uma visita a uma exposição interativa de ciências, uma tarde de cinema. Tomás, inicialmente reservado com o novo adulto na vida deles, logo se encantou com Eduardo e sua capacidade de explicar tudo, desde o funcionamento de um telescópio até as regras complexas de um jogo de tabuleiro. "Ele é legal, mãe", disse Tomás em uma noite, enquanto Sônia o ajudava com o dever de casa. "E ele olha para você de um jeito diferente." Sônia corou como uma adolescente. Não havia pensado em relacionamentos desde que Roberto partiu. Toda sua energia estava direcionada para Tomás e para a sobrevivência. A ideia de abrir espaço para um homem em sua vida era assustadora e, ao mesmo tempo, estranhamente tentadora. Eduardo foi paciente. Não pressionou, não cobrou,
Apenas esteve presente. Ajudou Sônia com o projeto da confeitaria educativa, brincou com Tomás, até mesmo passou algumas tardes na loja, aprendendo sobre o negócio que ela construíra com tanto esforço. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Sônia ensinava Eduardo a decorar cupcakes e eles riam de suas tentativas desastradas, que ele finalmente tocou no assunto. Sônia, acho que você já percebeu que o que sinto por você vai além da admiração profissional. Ela sentiu nervosa, o coração acelerado, como não ficava há anos. E também deve ter percebido que respeito profundamente o espaço de vocês, seu e do Tomás. Não quero pressionar, não quero complicar sua vida já tão cheia. Só quero que saiba que, quando e se estiver pronta para algo mais, estarei aqui. A declaração simples e honesta tocou Sônia profundamente. Pela primeira vez, sentia-se vista não apenas como mãe, não apenas como aluna ou confeiteira, mas como mulher. Uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, ainda tinha sonhos, desejos, um coração que podia amar novamente. Preciso de tempo, Eduardo. Tomás é minha prioridade e temos uma dinâmica que funciona. Qualquer mudança precisa ser gradual, cuidadosa. Todo o tempo do mundo, respondeu ele, com um sorriso que fez Sônia perceber que talvez, apenas talvez, havia espaço em sua vida para mais um tipo de felicidade. Os meses que se seguiram trouxeram uma série de mudanças positivas. O projeto da confeitaria educativa ganhou um prêmio de inovação pedagógica, atraindo a atenção de investidores potenciais. A loja expandiu-se, agora ocupando um espaço maior na galeria comercial, e o relacionamento com Eduardo evoluiu lentamente, respeitando o ritmo que Sônia estabelecera. Tomás floresceu nesse novo arranjo. Ter Eduardo como uma figura masculina presente trazia um equilíbrio que Sônia não percebera que faltava. O menino, agora com 11 anos, estava na fase de transição para a adolescência, com dúvidas e inseguranças que Eduardo, com sua formação em psicologia, ajudava a navegar. Vocês já passaram ou conhecem alguém que passou por algo semelhante à Sônia? Conte nos comentários sua experiência. A vida, que por tanto tempo fora uma batalha diária, começava a ganhar um novo sabor. Ainda havia dificuldades, claro. O curso de pedagogia exigia cada vez mais. A loja demandava atenção constante e equilibrar o relacionamento com Eduardo dentro da dinâmica estabelecida com Tomás nem sempre era fácil. Mas pela primeira vez em anos, Sônia sentia que estava avançando, não apenas sobrevivendo. Foi no último ano da faculdade que Sônia enfrentou um novo desafio. Para concluir o curso, precisaria fazer um estágio supervisionado em uma escola, durante um semestre inteiro. Isso significava reduzir drasticamente seu tempo na loja, exatamente quando o negócio estava crescendo. Posso adiar o estágio? Perguntou ao coordenador do curso. Infelizmente não, Sônia. É um componente obrigatório para a graduação. Após noites de insônia e muitas conversas com Eduardo e Tomás, Sônia tomou uma decisão difícil. Contrataria mais uma pessoa para a loja, mesmo que isso significasse reduzir seu próprio salário. Era um investimento no futuro, disse a si mesma. Depois da formatura, poderia implementar o projeto da confeitaria educativa, unindo suas duas paixões. O estágio numa escola municipal do bairro foi uma revelação. Sônia descobriu que anos de experiência como mãe solo haviam lhe dado uma sensibilidade especial para lidar com crianças de contextos vulneráveis. Conectava-se facilmente com pais ausentes por necessidade de trabalho. Entendia as dificuldades de alunos que assumiam responsabilidades em casa. Tinha paciência com aqueles que chegavam cansados ou sem o material adequado. A professora supervisora, Marta, uma educadora experiente e dedicada, ficou impressionada com a abordagem de Sônia. Você tem um dom, sabia?
Muitos estagiários chegam cheios de teoria, mas sem a empatia necessária para este trabalho. Você consegue olhar para além do comportamento, para o que está causando aquela dificuldade ou resistência. O elogio aqueceu o coração de Sônia. Anos atrás, quando recebeu o bilhete de Roberto, sentiu-se um fracasso completo. Agora, estava sendo reconhecida exatamente por tudo o que aquela experiência dolorosa lhe ensinara. O fim do estágio coincidiu com a formatura. Sonia, agora oficialmente uma pedagoga, não conseguia conter as lágrimas ao receber o diploma, com Tomás e Eduardo aplaudindo entusiasticamente na plateia. 12 anos de luta, de trabalho incessante, de escolhas difíceis, culminavam naquele momento. "Estou tão orgulhoso de você, mãe", disse Tomás, abraçando-a após a cerimônia. Aos 12 anos, já quase da altura de Sônia, o menino tinha os olhos marejados. "Você conseguiu." "Nós conseguimos", corrigiu ela, incluindo-o na conquista que, de fato, era dos dois. "Sem você, sem sua paciência, seu apoio, não teria chegado até aqui." Eduardo observava a cena com emoção. Nos 2 anos em que estavam juntos, havia testemunhado a força extraordinária daquele vínculo entre mãe e filho. Um vínculo forjado em dificuldades, mas também em amor incondicional. "E agora?", perguntou ele, aproximando-se. "Qual é o próximo passo da nossa pedagoga favorita?" Sônia sorriu, sentindo uma confiança que não conhecia antes. "Agora vamos transformar a confeitaria educativa em realidade." Nas semanas seguintes, Sônia, Eduardo e Tomás trabalharam intensamente no projeto. A loja seria completamente redesenhada. Metade continuaria como confeitaria tradicional, atendendo os clientes habituais. A outra metade seria transformada em um espaço educativo, com mesas adaptadas para crianças, materiais didáticos culinários e um programa estruturado de oficinas. Eduardo, com seus contatos na área educacional, ajudou a divulgar o novo conceito entre escolas e grupos de pais. Tomás, entusiasmado com o projeto, ofereceu-se para ser testador oficial das atividades, dando feedback valioso sobre o que funcionava ou não na perspectiva de uma criança. A reforma do espaço consumiu todas as economias de Sônia e ainda exigiu um pequeno empréstimo. Era um risco, ela sabia, mas depois de tantos anos jogando pelo seguro, sentia-se pronta para apostar mais alto. A inauguração da confeitaria educativa Doces Saberes aconteceu em um sábado ensolarado. Sônia havia convidado Marta, sua supervisora de estágio, que trouxe alguns colegas professores. Dona Aparecida, agora uma senhora idosa, mas ainda lúcida e ativa, fez questão de estar presente. Até mesmo Walter, seu antigo patrão da confeitaria, apareceu com um buquê de flores e palavras de incentivo. O espaço era exatamente como Sônia sonhara. Acolhedor, colorido, cheirando a canela e baunilha. Em uma parede, fotos documentavam a trajetória da loja, desde o pequeno cubículo inicial até a expansão atual. Em outra, um mural explicava o conceito educativo por trás das oficinas. No centro, uma grande mesa comunitária convidava à interação, à troca, ao aprendizado conjunto. A primeira oficina, conduzida por Sônia para um grupo de crianças entre 8 e 10 anos, foi sobre frações usando receitas de biscoitos. Os pequenos aprenderam a medir, dividir, multiplicar ingredientes, enquanto criavam deliciosos biscoitos decorados que levaram para casa. Os pais, observando o entusiasmo dos filhos, já faziam reservas para as próximas oficinas. Professores discutiam a possibilidade de trazer suas turmas para atividades complementares ao currículo escolar. O telefone não parava de tocar com pedidos de informações e agendamentos. No fim do dia, exausta mas radiante, Sônia fechou a porta da loja e sentou-se com Eduardo e Tomás para avaliar o sucesso da inauguração.
Foi melhor do que eu esperava, admitiu, recostando-se na cadeira com um suspiro de satisfação. Foi melhor do que qualquer um poderia esperar, corrigiu Eduardo, servindo-lhe uma taça de vinho espumante que havia guardado para a ocasião. Você é incrível, Sônia. Transformou uma necessidade em vocação, uma dificuldade em propósito. Tomás, comendo o último biscoito que sobrou, assentiu enfaticamente. As crianças adoraram, mãe. E vi como você estava feliz ensinando. Parecia que estava no lugar certo. As palavras do filho tocaram Sônia profundamente. Ele tinha razão. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se completamente realizada, como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Os meses seguintes foram de intenso trabalho, mas de um tipo diferente do que Sônia estava acostumada. Não era mais o trabalho extenuante e solitário de antes, mas um trabalho compartilhado, criativo, que gerava resultados visíveis e gratificantes. As oficinas educativas tornaram-se tão populares que logo foi necessário estabelecer uma lista de espera. Escolas começaram a procurar Sônia para parcerias formais, propondo visitas regulares de seus alunos como atividade extracurricular. Até mesmo uma editora de livros didáticos manifestou interesse em transformar sua metodologia em material pedagógico. Com o crescimento rápido, surgiu a necessidade de expandir a equipe. Sônia contratou 2 confeiteiros para a parte tradicional da loja e uma pedagoga recém-formada para ajudá-la nas oficinas educativas. Eduardo, que continuava dando aulas na faculdade, dedicava seus tempos livres para apoiar o desenvolvimento de novos módulos pedagógicos. Tomás, agora com 13 anos, mostrava um interesse genuíno pelo negócio familiar. Não apenas como ajudante ocasional, mas como alguém que começava a pensar no futuro do empreendimento. Mãe, e se a gente criasse um módulo especial para adolescentes? Algo sobre empreendedorismo ou finanças pessoais, usando a confeitaria como exemplo prático. A sugestão surpreendeu Sônia. Seu filho, que testemunhara todas as suas lutas financeiras, agora queria ajudar outros jovens a terem mais ferramentas do que ela teve. É uma ideia brilhante, Tomás. Podemos trabalhar nisso juntos nas férias escolares. A parceria entre mãe e filho resultou em um novo programa, Jovens Empreendedores na Cozinha, voltado para adolescentes de 13 a 17 anos. Os participantes não apenas aprendiam técnicas de confeitaria, mas também noções de precificação, marketing, atendimento ao cliente e gestão financeira. O programa foi um sucesso imediato, atraindo principalmente jovens de famílias de classe média baixa que sonhavam em iniciar seus próprios pequenos negócios. Muitos viam em Sônia um exemplo de que era possível construir algo do zero, mesmo com poucos recursos. Em um desses workshops, Sônia conheceu Juliana, uma adolescente de 15 anos, criada apenas pela avó após o falecimento da mãe. A jovem tinha uma habilidade natural para decoração de bolos e uma determinação que lembrava a própria Sônia em sua juventude. Como você conseguiu, dona Sônia? Como fez tudo isso sozinha? Perguntou Juliana após uma das aulas, enquanto limpavam a cozinha juntas. A pergunta fez Sônia refletir. Tinha mesmo feito tudo sozinha? Não. Houve Dona Aparecida, que cuidou de Tomás nos primeiros anos. Walter, que lhe ensinou as técnicas de confeitaria e lhe deu uma chance. Lourdes e outros clientes fiéis que indicaram seu trabalho. Eduardo, que a incentivou a unir suas paixões. E Tomás, sempre Tomás, sua maior motivação, seu companheiro, a razão de tudo. Na verdade, Juliana, acho que o segredo foi aceitar ajuda quando precisei. Reconhecer que precisamos dos outros não é fraqueza, é sabedoria. A conversa inspirou Sônia a criar um programa de bolsas para jovens talentosos como Juliana. A confeitaria educativa Doces Saberes passaria a oferecer formação gratuita para adolescentes
em situação de vulnerabilidade, com a condição de que retribuíssem, ensinando o que aprendessem a outros jovens no futuro. Seria como criar um ciclo virtuoso, pensou Sônia. Um ciclo muito diferente daquele em que quase ficou presa. O ciclo da escassez, do medo, da sobrevivência dia após dia, sem perspectivas de mudança. O programa de bolsas ganhou rapidamente o apoio de empresas locais e de uma ONG dedicada à capacitação profissional de jovens. Com os novos parceiros, Sônia conseguiu expandir a iniciativa, atingindo mais adolescentes e criando oportunidades reais de primeiro emprego para os formandos. 1 ano e meio após a inauguração da confeitaria educativa, Sônia recebeu um convite surpreendente. A Secretaria Municipal de Educação queria que ela apresentasse sua metodologia em um Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas Inovadoras. Seu trabalho, unindo educação e confeitaria, havia chamado a atenção de educadores em todo o país. Mas eu nunca falei em público para tanta gente, confessou Sônia a Eduardo, apreensiva. E nunca havia criado uma confeitaria do zero, ou um método educativo próprio, ou um programa de bolsas. E, no entanto, fez tudo isso brilhantemente, respondeu ele, confiante em sua capacidade. Tomás, agora um jovem de quase 14 anos, juntou-se ao coro de incentivo. Mãe, você tem que ir. Pensa em quantas pessoas vão poder conhecer o que você faz. Quantas crianças e jovens podem se beneficiar. Com o apoio dos 2 homens de sua vida, Sônia aceitou o desafio. Passou semanas preparando sua apresentação, documentando resultados, organizando depoimentos de alunos e pais. A cada ensaio, ganhava mais confiança. O dia da apresentação chegou. No auditório lotado, Sônia viu rostos curiosos, blocos de anotações a postos, expectativas altas. Respirou fundo, pensando em toda a sua trajetória. Da jovem assustada com um bilhete de abandono na mão, à educadora reconhecida que era hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Sônia e quero compartilhar com vocês como um doce pode transformar vidas. Sua apresentação foi um sucesso retumbante. Falou com paixão, com conhecimento, mas principalmente com autenticidade. Contou não apenas os sucessos, mas também as dificuldades, os erros, os aprendizados pelo caminho. Ao final, a plateia aplaudiu de pé. Perguntas surgiram de todos os lados. Convites para levar sua metodologia a outras cidades começaram a chegar. Secretários de educação de outros municípios queriam saber mais, implementar programas similares e adaptar seu modelo para diferentes realidades. Na volta para casa, Eduardo dirigia enquanto Sônia, ainda extasiada com a recepção de seu trabalho, lia as mensagens de apoio que continuavam chegando em seu telefone. Acho que precisamos pensar em como expandir isso, disse ele. Talvez um livro ou cursos de formação para educadores de outros lugares, ou até mesmo um sistema de franquias educativas. Sônia olhou pela janela, vendo São Paulo passar rapidamente. A mesma cidade que uma vez pareceu tão hostil, tão inacessível para uma jovem mãe solo sem recursos, agora se abria em possibilidades. Um livro seria incrível, respondeu, permitindo-se sonhar ainda mais alto. Imagina poder compartilhar essa metodologia com educadores de todo o Brasil. Poderíamos impactar tantas vidas. Ao chegar em casa, encontraram Tomás acordado, esperando, ansiosamente por notícias. O rosto do filho iluminou-se ao ouvir sobre o sucesso da apresentação e os convites que se seguiram. Sabia que você ia arrasar, mãe, disse ele, abraçando-a com força. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, Sônia permitiu-se uma retrospectiva. Quase 15 anos haviam se passado desde que encontrou o bilhete de Roberto. 15 anos de luta, de trabalho incessante, de momentos em que quase desistiu. Mas também 15 anos de pequenas conquistas, de vitórias diárias, de um amor que crescia e se transformava entre ela e seu filho. No que está pensando?
Perguntou Eduardo, notando seu silêncio contemplativo. Em como a vida pode mudar. Não completamente. Em como aquilo que parece nossa maior tragédia pode se tornar o caminho para nosso maior propósito. Eduardo segurou sua mão, entendendo a profundidade daquela reflexão. Você transformou dor em propósito, Sônia. Não apenas para você e Tomás, mas para todos aqueles jovens que agora têm uma chance por causa do seu trabalho. 3 meses após o congresso, Sônia assinou um contrato com uma editora para a publicação de seu livro Educação com Sabor, Aprendizagem através da Confeitaria. O livro documentaria toda a sua metodologia, com planos de aula detalhados, receitas adaptadas para fins educativos e reflexões sobre a conexão entre alimentação, afeto e aprendizagem. Temos mais uma surpresa que vocês vão adorar. Falem nos comentários o que acharam da história até agora e aguardem o próximo capítulo, que promete emoções ainda mais fortes. A editora planejava uma turnê de lançamento por 10 capitais brasileiras, o que significaria a primeira vez que Sônia viajaria por tanto tempo. Tomás, agora completamente integrado à rotina escolar e com o apoio constante de Eduardo, incentivou a mãe a aceitar a oportunidade. Vai ser sua vez de voar? Mãe, você passou tantos anos cuidando de mim, agora é hora de cuidar dos seus sonhos também. A maturidade nas palavras do filho, agora um adolescente sensível e ponderado, emocionou Sônia. De fato, ele não era mais o bebê que precisava dela 24 horas por dia. Estava crescendo, desenvolvendo autonomia, formando sua própria identidade. A turnê foi um sucesso além das expectativas. Em cada cidade, educadores, pais e estudantes de pedagogia lotavam os eventos. A história pessoal de Sônia, de superação e ressignificação, tocava profundamente o público. Mais do que uma metodologia educativa, seu trabalho representava uma mensagem de esperança. Em Salvador, última parada da turnê, Sônia recebeu uma surpresa. Tomás e Eduardo apareceram de surpresa no hotel onde ela estava hospedada. Não aguentávamos mais de saudade, disse Eduardo, abraçando-a forte. E queríamos estar com você no último evento da turnê, completou Tomás, visivelmente orgulhoso. Juntos, os 3 aproveitaram um dia de folga para conhecer as praias e o centro histórico da cidade. Para Tomás, era a primeira viagem para fora de São Paulo, e seus olhos brilhavam diante de cada nova descoberta. Para Sônia, era a confirmação de que, apesar de todas as dificuldades, havia conseguido proporcionar ao filho experiências significativas, memórias que ele levaria por toda a vida. No evento de encerramento da turnê, Sônia convidou Tomás para subir ao palco com ela. O jovem, inicialmente tímido diante da plateia numerosa, logo se soltou ao falar sobre como cresceu, vendo a mãe transformar desafios em oportunidades. Minha mãe me ensinou que não importa de onde você vem, mas para onde está indo, e que o caminho, mesmo quando difícil, pode ser bonito se você tiver coragem para seguir em frente. As palavras simples e verdadeiras do filho arrancaram lágrimas, não apenas de Sônia, mas de muitos na plateia. Ao final do evento, uma longa fila se formou para autógrafos e, mais importante, para agradecimentos. Professores relatavam como já estavam aplicando sua metodologia e vendo resultados positivos. Pais contavam como seus filhos, antes desinteressados em matemática, agora pediam para fazer bolos em casa para praticar frações. De volta a São Paulo, a vida retomou seu ritmo, agora mais acelerado com as novas demandas geradas pelo sucesso do livro. Convites para palestras, oficinas de formação para professores, reuniões com secretarias de educação preenchiam a agenda de Sônia. A confeitaria educativa continuava prosperando, agora com uma equipe maior e bem treinada, que garantia o funcionamento, mesmo quando ela precisava se ausentar.
Tomás, prestes a completar 15 anos, começava a pensar em seu próprio futuro profissional. A convivência com a mãe e Eduardo havia despertado nele um interesse genuíno por educação e psicologia, mas também pela gestão de negócios sociais. Estou pensando em fazer administração com foco em empreendedorismo social, comentou ele durante um jantar em família. Quero aprender a criar e gerir projetos que, como o seu, mãe, tenham impacto positivo na vida das pessoas. A escolha do filho não surpreendeu Sônia. Tomás crescera, vendo de perto a construção de um negócio com propósito, entendendo que era possível conciliar sustentabilidade financeira com impacto social. Seja qual for sua escolha, estaremos aqui para apoiá-lo, garantiu Eduardo, que ao longo dos anos havia se tornado uma figura paterna presente e amorosa na vida de Tomás. Foi neste momento de estabilidade e planejamento que uma notícia inesperada abalou a família. O jornal local publicou uma reportagem sobre o sucesso da confeitaria educativa e o livro de Sônia, com sua foto e uma breve biografia. 2 dias depois, uma carta chegou. O remetente, Roberto. Sônia sentiu as pernas fraquejarem ao ver aquele nome, quase esquecido após tantos anos. A letra no envelope era a mesma do bilhete deixado junto ao berço de Tomás. Um bilhete que havia guardado todos esses anos, não por apego, mas como lembrete da força que descobriu em si mesma. É ele, murmurou para Eduardo, que imediatamente entendeu a gravidade da situação. Você quer que eu saia para você ler em particular? Perguntou ele, respeitoso como sempre. Não. O que quer que esteja escrito aqui, não tenho segredos. E com você... Com mãos trêmulas, Sônia abriu o envelope. A carta era curta, escrita em papel simples. Sônia, vi sua foto no jornal. Reconheci você imediatamente, mesmo depois de tantos anos. Li sobre seu sucesso, sobre a confeitaria educativa, sobre o livro. Parece que você conseguiu construir algo incrível. Sei que não tenho direito algum de entrar em contato após o que fiz. Não espero perdão nem uma segunda chance. Apenas queria que soubesse que me arrependo profundamente de ter partido daquela forma. Era jovem, imaturo e assustado. A responsabilidade pareceu grande demais. Também queria saber como está nosso filho. Como ele se chama? Como é? Tem fotos dele? Se estiver disposta a conversar, meu telefone está no verso desta carta. Roberto. Sônia sentou-se lentamente na cadeira mais próxima, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, confusão e algo mais que não conseguia identificar. O que você vai fazer? Perguntou Eduardo, após ler a carta por cima de seu ombro. Não sei, respondeu sinceramente. Nunca imaginei que ele reapareceria. Não depois de 15 anos sem uma palavra, sem um centavo de ajuda, sem nada. O mais urgente, pensou Sônia, era decidir como contar a Tomás. O menino crescera sem fazer muitas perguntas sobre o pai, aceitando a explicação simples de que ele não estava pronto para ser pai e havia partido. Mas agora, como adolescente, talvez quisesse saber mais. Talvez até mesmo quisesse conhecê-lo. Preciso pensar no que é melhor para Tomás, disse Sônia. Isso precisa ser sobre ele, não sobre mim ou sobre meus sentimentos em relação ao Roberto. Eduardo assentiu, compreensivo como sempre. Você quer que eu esteja presente quando contar a ele? Sim, por favor. Você é parte da nossa família agora. Naquela noite, depois do jantar, Sônia pediu que Tomás permanecesse à mesa. Com Eduardo ao seu lado, mostrou a carta ao filho. Seu pai entrou em contato, disse simplesmente, observando atentamente a reação do adolescente. Tomás leu a carta com uma expressão neutra, quase calculada, muito diferente de suas reações usualmente expressivas. Quando terminou, olhou para a mãe com olhos que pareciam mais velhos que seus 15 anos. "O que você vai responder?" perguntou ele. "Isso depende em parte de você", respondeu Sônia com cuidado.
Se você quiser conhecê-lo, posso arranjar um encontro. Se preferir manter distância, respeitarei sua decisão. Tomás ficou em silêncio por um longo momento, os olhos alternando entre a carta e o rosto de sua mãe. Finalmente falou. Não, sei o que quero ainda. Sempre tive curiosidade sobre ele, mas também raiva, por ele ter deixado você sozinha, por não ter estado presente quando precisei. Sônia sentiu o coração apertar. Sempre tentara proteger Tomás de sentimentos negativos em relação ao pai, enfatizando que algumas pessoas simplesmente não estavam prontas para certas responsabilidades. Não queria que ele crescesse com ressentimento ou sensação de abandono, mas era natural que esses sentimentos surgissem. Posso pensar um pouco? Pediu Tomás. Todo o tempo que precisar, assegurou Sônia. Não há pressa nem resposta certa ou errada. Nas semanas que se seguiram, Tomás ficou mais introspectivo. Passava horas em seu quarto, às vezes pesquisando no computador, outras vezes apenas pensando. Sônia respeitou seu espaço, mas deixou claro que estava disponível para conversar quando ele quisesse. Foi Eduardo quem conseguiu fazer Tomás abrir-se. Durante uma tarde em que os dois consertavam juntos uma bicicleta velha, o jovem finalmente expressou o que o incomodava. Eduardo, você acha que conhecer meu pai biológico vai mudar alguma coisa entre nós? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, mas ele respondeu com sinceridade. Tomás, você é como um filho para mim. Nada vai mudar isso. Conhecer seu pai biológico é um direito seu e pode ajudá-lo a entender melhor sua própria história, mas isso não diminui em nada o que temos. O adolescente pareceu aliviado. Acho que quero conhecê-lo. Não para ele fazer parte da minha vida agora, mas para entender, para completar essa parte de mim. Eduardo assentiu, compreensivo. É uma decisão sensata. E saiba que sua mãe e eu estaremos ao seu lado, seja qual for o resultado. Naquela noite, Tomás compartilhou sua decisão com Sônia. Ela, embora apreensiva, concordou em fazer o contato. Enviou uma mensagem curta para o número que Roberto havia deixado, propondo um encontro em um café próximo ao metrô Santana, um local público e neutro. A resposta veio quase imediatamente. Roberto estaria lá no dia e horário indicados. No dia marcado, Sônia, Eduardo e Tomás chegaram ao café um pouco antes. O adolescente estava visivelmente nervoso, alternando entre momentos de ansiedade e uma calma forçada. Lembre-se, disse Sônia, segurando a mão do filho. Você não precisa dizer ou fazer nada que não queira. Podemos ir embora a qualquer momento. Roberto chegou pontualmente. Estava mais velho, com algumas mechas grisalhas nas têmporas, mas Sônia o reconheceu instantaneamente. Os mesmos olhos, o mesmo andar hesitante, a mesma maneira de inclinar levemente a cabeça para o lado quando estava nervoso. Quando ele se aproximou da mesa, seus olhos fixaram-se em Tomás. O choque de ver o filho já quase um homem era evidente em seu rosto. Olá, disse ele com voz trêmula. Você deve ser... Desculpe, não sei seu nome. Tomás, respondeu o adolescente, estendendo educadamente a mão. Tomás Santos. Roberto apertou a mão do filho, visivelmente emocionado. É um prazer conhecê-lo. Tomás, eu sou Roberto. Durante a hora seguinte, a conversa fluiu com dificuldade, mas sem hostilidade aberta. Roberto contou brevemente sobre sua vida nos últimos 15 anos. Havia se mudado para o interior, casado com outra mulher, tinha 2 filhas pequenas. Trabalhava como vendedor em uma loja de materiais de construção. Por que você nunca procurou saber de mim antes? Perguntou Tomás diretamente quando a conversa começou a esgotar-se. Roberto pareceu desconfortável com a pergunta, mas respondeu. Honestamente, porque fui covarde. No início estava apavorado com a ideia de ser pai, de ter essa responsabilidade. Depois,
Quando finalmente cresci e percebi o erro que havia cometido, senti que já era tarde demais. Que vocês estariam melhor sem alguém como eu na vida de vocês. A resposta era dolorosamente sincera. Sônia, que durante anos imaginara esse momento, surpreendeu-se ao não sentir a raiva que esperava. Em vez disso, viu à sua frente apenas um homem comum, com suas falhas e arrependimentos, que havia tomado uma decisão terrível em um momento de fraqueza e vivera com as consequências disso. Sua mãe fez um trabalho incrível, continuou Roberto, olhando para Tomás com admiração genuína. Você é um jovem educado, inteligente, claramente foi criado com muito amor e valores. Sim, ela fez, concordou Eduardo, falando pela primeira vez. Sônia é extraordinária. Roberto olhou para Eduardo e então para Sônia, entendendo a dinâmica familiar que havia se formado em sua ausência. Assentiu sem ressentimento. Fico feliz que vocês tenham encontrado felicidade, disse sinceramente. Antes de se despedirem, Roberto entregou a Tomás um pequeno pacote. Não é muito, mas gostaria que você tivesse isto. São algumas fotos minhas quando jovem, com meus pais, seus avós. Eles já faleceram, mas achei que você gostaria de conhecer um pouco dessa parte da sua história. Tomás aceitou o pacote tocado pelo gesto. Obrigado, significa muito. Podemos nos falar de novo algum dia? Perguntou Roberto hesitante. Tomás olhou para a mãe, que assentiu discretamente, deixando claro que a decisão era dele. Acho que sim. Talvez possamos trocar e-mails ou mensagens de vez em quando, respondeu o adolescente. Gostaria de conhecer minhas meio-irmãs um dia, se possível. Roberto sorriu aliviado. Elas adorariam conhecer o irmão mais velho, quando você quiser. A despedida foi cordial, sem grandes emoções. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sônia perguntou a Tomás como se sentia. Estranho, admitiu ele. Não é como encontrar um pai, é mais como conhecer uma parte da minha história que estava faltando. Mas você é minha família, mãe. Você e Eduardo. Isso nunca vai mudar. Sônia abraçou o filho, sentindo um peso que nem sabia que carregava ser finalmente aliviado. O ciclo estava completo. As feridas do passado, se não completamente curadas, estavam agora expostas ao ar, reconhecidas em processo de cicatrização. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo na vida de todos. Tomás, agora com uma compreensão mais completa de suas origens, voltou-se com energia renovada para seus projetos e sonhos. A ocasional troca de mensagens com Roberto e, eventualmente, um encontro com suas meias-irmãs adicionaram uma nova dimensão à sua vida, sem diminuir em nada o vínculo especial que tinha com Sônia e Eduardo. Para Sônia, o reaparecimento de Roberto foi a oportunidade de finalmente fechar um ciclo doloroso. Não houve grande reconciliação dramática, nem perdão instantâneo, apenas o reconhecimento mútuo de que a vida havia seguido seu curso, que ambos haviam crescido e mudado, e que o bem-estar de Tomás era o que realmente importava. O sucesso da confeitaria educativa continuou a crescer. O livro de Sônia foi traduzido para espanhol e inglês, levando sua metodologia para além das fronteiras brasileiras. Educadores de outros países começaram a visitá-la, interessados em adaptar seu modelo para diferentes contextos culturais. Em uma tarde ensolarada, quase 16 anos após encontrar aquele bilhete devastador ao lado do berço de Tomás, Sônia estava em sua mesa na confeitaria educativa, finalizando o conteúdo para um segundo livro. Eduardo havia saído para buscar Tomás na escola técnica, onde o jovem fazia um curso preparatório para o vestibular. Em meio ao familiar aroma de baunilha e canela, Sônia permitiu-se um momento de reflexão. Lembrou-se da jovem assustada que foi, das noites chorando no banheiro para que o bebê não ouvisse, dos bolos vendidos no ponto de ônibus,
dos dedos sangrando de tanto costurar. Lembrou-se também das pequenas vitórias. O primeiro bolo de casamento, a matrícula de Tomás na escola particular, seu retorno à faculdade, a inauguração da loja, seu livro publicado. Uma jornada de esforço contínuo, de fé inabalável, de amor incondicional. A campainha da porta tocou, anunciando a chegada de Eduardo e Tomás. O jovem entrou animado, balançando um envelope nas mãos. "Mãe, chegou a carta da universidade!" Sônia levantou-se, o coração acelerado. Tomás havia se inscrito para o curso de administração com ênfase em empreendedorismo social em uma das melhores universidades do país. A concorrência era altíssima, as vagas limitadas. Haviam economizado por anos para esse momento, construindo um fundo para seus estudos. Com mãos tremendo ligeiramente, Tomás abriu o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, então se encheram de lágrimas. "Conseguimos, mãe, conseguimos." Sônia abraçou o filho, agora mais alto que ela, sentindo seu coração transbordar de orgulho e gratidão. Eduardo juntou-se ao abraço, formando um círculo de amor e conquista. "Não, Tomás", corrigiu Sônia, repetindo as palavras que costumava dizer quando ele era pequeno. "Nós conseguimos, juntos." Naquele momento, olhando para o jovem brilhante em que seu filho se tornara, para o homem amoroso ao seu lado, para o negócio próspero e significativo que construíra, Sônia não se sentiu sozinha, sentiu-se vitoriosa. A jornada que começara com um bilhete de abandono culminava agora em uma celebração de perseverança, amor e realização. O caminho fora longo e árduo, cheio de obstáculos que pareciam intransponíveis. Houve momentos de desespero, de dúvida, de exaustão profunda, mas Sônia nunca desistiu. Por ela, por Tomás, por todos aqueles que acreditaram nela quando ela mesma tinha dificuldade em acreditar. E agora colhia os frutos de sua determinação. Enquanto Eduardo abria uma garrafa de espumante para celebrar a conquista de Tomás, Sônia olhou pela janela da confeitaria para a movimentada rua de São Paulo. A mesma cidade que uma vez pareceu tão hostil, agora era palco de sua realização. "Um brinde", disse Eduardo, erguendo sua taça, "ao futuro brilhante que vocês construíram juntos. E a todos os futuros que ainda vamos construir", completou Tomás, seus olhos cheios de sonhos e possibilidades. Sônia ergueu sua taça, sentindo-se plena como nunca antes. A jovem que uma vez encontrara um bilhete devastador, agora era uma mulher realizada, uma educadora respeitada, uma empreendedora bem-sucedida, uma mãe orgulhosa. "A vida", disse simplesmente, "com todas as suas surpresas, desafios e bênçãos inesperadas." As taças tilintaram, selando não o fim de uma história, mas o início de muitas outras. Porque aquela era a verdadeira beleza da jornada de Sônia. E Tomás não apenas haviam sobrevivido ao abandono, mas transformado a dor em propósito, o desafio em oportunidade, a necessidade em vocação. E nesse processo, não apenas mudaram suas próprias vidas, mas tocaram e transformaram as vidas de inúmeras outras pessoas. Jovens como Juliana, professores inspirados por sua metodologia, famílias beneficiadas por suas oficinas educativas. O sol se punha lentamente sobre São Paulo, enquanto os três continuavam sua celebração, planejando o futuro, sonhando juntos. Fora da confeitaria, crianças passavam com seus pais, algumas apontando para os coloridos doces na vitrine, outras carregando orgulhosamente pequenos projetos feitos nas oficinas educativas. Uma nova geração que cresceria sabendo que, com determinação, amor e apoio, qualquer desafio poderia ser superado. Essa talvez fosse a maior conquista de Sônia. Não apenas superar sua própria adversidade, mas mostrar a outros que eles também poderiam fazer o mesmo. Como ela sempre dizia a Tomás, não importa de onde você vem, mas para onde está indo.
E o caminho, mesmo quando difícil, pode ser bonito se você tiver coragem para seguir em frente. Palavras que agora ecoavam não apenas nas paredes de sua confeitaria, mas nos corações e mentes de todos aqueles tocados por sua extraordinária jornada. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.